Então, já que a equipe técnica não deixou eu falar a palavra continuando, O professor Otávio tentou me zoar, então toma. vamos embora, né? Porque para mim é continuação daquilo que a gente estava vendo nos conflitos do final da chamada República Velha. Mas para entender um pouquinho sobre a questão da Era Vargas, a gente tem que recuar. Até onde que a gente vai fazer esse recuo? Até o ano de 1929. E qual é o contexto que a gente tem em 1929? Em 1929, a gente vai ter o que a gente chama de crack, ou seja, a queda da Bolsa de Nova York, onde vai acontecer uma série de conflitos no mundo inteiro, em decorrência justamente dessa queda. O que foi a queda? Foi uma superestimativa, tá? Que se teve em relação a produzir em larga escala, mas não se consumir em larga escala. Então, quanto mais se produz em razão da necessidade do consumo. O não consumo desses produtos gerou, então, o chamado passivo. Esse passivo ele vai ser agravado e vai começar a decretar falência, então, dessas indústrias e desses que produziram em largas escalas. Esse é o conceito para a gente entender do que foi o crack, do que foi a perda que a gente vai ter em 1929. Só que qual é o reflexo disso? O Brasil tinha um produto que eles colocavam na Bolsa de Valores, que era o café. Era o nosso maior produto de exportação e o preço do café tendia a despencar. Por quê? Porque se tinha uma quantidade muito grande de café, não se tinha uma necessidade de absorção dessa produção de café, o mercado estrangeiro não estava comprando, porque estava em processo de falência, ou seja, o capital estrangeiro não tinha mais condições de comprar esse café. Então, em virtude disso, o que a gente vai acabar tendo? A gente vai ter que, se não fosse o governo brasileiro comprar o excedente dessa produção, ou seja, comprar tudo aquilo que tinha sido produzido e não foi vendido, esse café geraria um prejuízo, geraria um passivo. Na época eu tenho um presidente paulista. O que vai ser o pensamento? Olha, eu vou comprar tudo que se produzir em excesso e nós vamos queimar o café. Por quê? Para manter o preço alto desse café. Muitas vezes a gente vai encontrar manifestações como a questão de pagamento muito baixo do preço do leite. E a gente vê que esses produtores acabam jogando na própria faixa o leite. E por que isso acontece? Muita gente deve pensar assim, por que eles não fazem uma doação de leite? Por que eles não entregam para pessoas que necessitam de fato? Se isso fosse feito, o que vai acabar acontecendo? O preço ia acabar despencando. Então, para evitar que despenque esse preço, o que eles fazem? Eles queimam, eles jogam fora esse produto. E eles mantêm exatamente nessa expectativa e nesse patamar. Então, por conta disso, a necessidade de manter o valor fez com que o governo brasileiro comprasse e queimasse. E vocês vão pensar, mas por que o governo vai investir dinheiro e comprar um produto se ele vai, saiu o Vargas de fundo aqui, fica só ele, mais bonito que o Vargas. Voltou ele aqui para me acompanhar. Então, essa expectativa que se tinha exatamente de que se o governo compra e queima, o que acontece é que o governo vai gerar um passivo e vai gerar um prejuízo. Esse prejuízo, ele não se torna prejuízo quando eu entendo quem está por trás. Quem é que eu tenho na presidência da República? Um político paulista. O que ele está fazendo? Ele está incentivando os produtores paulistas a não terem prejuízo. E por que isso era necessário? Era necessário porque se houvesse uma perda, uma hora ele larga a presidência. E quando ele largar a presidência, o que vai acontecer? Ele vai assumir as terras. Não se esqueçam que os pais, na verdade, desses políticos são os chamados coronéis, são esses donos de terras, são esses donos de café. E ele vai até lá e ele vai ser o cara que vai receber isso. Então, ele nada mais está fazendo do que legislando em causa própria. Ele está comprando o próprio café, da própria família, no caso aqui, e de famílias de outros oligarcas paulistas. O grande contraponto aqui é que, em função dessa instabilidade, a gente vai ter as eleições de 1930. E nessas eleições de 1930, o correto, na chamada alternância da República do Café com Leite, é que o próximo presidente fosse um presidente mineiro. Só que isso acaba não ocorrendo. Ao invés de ter um presidente mineiro, o que eu vou ter? A indicação de um presidente paulista. Então, a indicação do presidente paulista vai ser o Júlio Prestes. O Júlio Prestes, então, é o candidato que em 1930 vai estar sendo alavancado pela elite paulista. O
Quem é que vai oferecer resistência ao Júlio Prestes? Um candidato chamado Getúlio Dornelles Vargas. Ele é gaúcho, o vice dele na chapa é o João Pessoa, paraibano, mas que conta com o apoio de quem mais? Conta com o apoio dessa vez dos dissidentes, ou seja, há um rompimento na chamada República Velha, na chamada República do Café com Leite, e eu vou ter um apoio dos mineiros a esse gaúcho, ao Getúlio Vargas. Durante todo esse processo eleitoral, um dos conflitos mais marcantes que a gente vai ter vai ser o assassinato do vice-candidato da chapa, que vai ser o assassinato do João Pessoa. Há acusações de quem de quem cometeu o crime, né? Os mandantes do crime foram justamente os paulistas e por conta disso a gente tem de novo aquela questão eleitoral, de novo uma preocupação em relação ao fato de que essas eleições podiam ser manipuladas, como a gente sabe que durante toda a República Velha foram manipuladas por esses coronéis. Lembrando então que eu tenho São Paulo aliado do Rio de Janeiro e outros estados que acabam se juntando a São Paulo para ter uma certa influência. E o Júlio Prestes ganha a eleição. Mas é aquela história, ganha mas não leva. Quem leva nesse processo é o Getúlio Dornelles Vargas. E ele vai começar a partir de 1930, de modo irregular, através de um golpe, ele entra através de um golpe, ou seja, ele não foi eleito, mas ele acaba assumindo. Então ele permanece, se perpetua no poder até os anos de 1945, com este período que eu vou chamar de Era Vargas. Depois ele vai ter um mandato complementar, que ele vai fazer entre 50 e 54, quando ele tem um suicídio, mas ele vai então experimentar estar na condição de presidente por 19 anos. Eu divido a minha Era Vargas em 3 períodos. O primeiro período eu vou chamar de governo provisório, tá? Por que provisório? Porque ele estava de maneira ilegítima na presidência da República e provisoriamente ele permanece no poder. Então, até a chamada nova eleição. Nessa nova eleição ele acaba ganhando esse processo eleitoral. E ao vencer esse processo eleitoral, ele vira de modo constitucional, ou seja, o que diz a Constituição? Candidato eleito, candidato cumpre. Isso é o que diz a Constituição. Quando isso não ocorre, é o que eu chamo de golpe, certo? Então, a entrada dele se deu através de um golpe, ou seja, esse primeiro governo é o que eu vou ter chamado de tirania, tá? É um governo tirânico, entre 1930 e 1934. Não confundam a palavra tirania. Tirania é aquilo que não é legítimo. As pessoas entendem tirano como algo ruim. Tirano não precisa ser necessariamente ruim. Estou remetendo àquela questão lá da antiguidade, da Roma Antiga, tá? Então eu vou ter uma tirania aqui, e essa tirania vai ser uma tirania extremamente positiva. Sufoca o Levante Paulista, tá? A Revolução Constitucionalista de 1932, o Levante Paulista, a Revolução Paulista de 1932, e ele consegue estabelecer as bases para a continuidade do governo, principalmente o lançamento da Constituição de 1934, que vai ser durante o período constitucional, ou seja, eleito. A Constituição de 1934 vai dar vez e voz a mulheres, negros, indigentes, aos analfabetos e a todos aqueles que não tinham uma visibilidade durante o período da chamada República Velha. E a terceira etapa, que eu vou chamar de Estado Novo, e o Estado Novo ele se estabelece como um princípio onde a gente vai ter um regime ditatorial, onde a gente vai ter o Vargas assumindo essa relação ditatorial. Ó, batidas ao fundo significa que tem que encerrar o vídeo e a gente vai fazer uma segunda parte dela, Vargas. Obrigado.